Ir para a cruz é uma vitória. Mas na perspectiva da igreja mercadológica, ir para a cruz é uma derrota. Porque a vitória é prosperar, é ter. É conseguir não morrer. Então, na perspectiva do Evangelho, o vencedor não é quem vence, o vencedor é quem perde. É o paradoxo. Portanto, a gente tinha que parar com o discurso de vitória e ensinar o povo a perder. Porque na cultura em que a gente vive, ganha quem sabe perder. Aí você falou uma coisa interessante, que para mim é onde reside todo problema. A crise da igreja institucional é existencial. Defina a igreja. Olha para o que você vê e defina. Impossível. Não tem intelectual, teólogo que diga o que é a igreja. Impossível. Ou seja, nós não somos, cara. Nós não somos. Que fruto esperasse o Farner, do não ser? Pergunta qualquer filósofo. Não há fruto, e o que se vê não é fruto. E o que a gente vê não tem a ver com o Evangelho. A crise é existencial. E aí eu queria mostrar algumas realidades dessa crise existencial. Tem a ver com a nossa visão, Ari. Primeiro, a respeito do que seja igreja. Igreja é o lugar onde a gente vai. Igreja é isso aqui, ó. E o ministério bem-sucedido é quem consegue encher isso aqui. Então a gente usa toda a tecnologia, toda a estrutura de mercado, de marketing, para encher. E a gente gasta milhões de reais para encher isso aqui. A gente fica bonito, a gente investe na imagem. E o povo vem através dos comerciais que a gente faz. Porque igreja é um lugar onde a gente vai, não é mais uma comunidade que a gente é. Mas é exatamente o oposto. A igreja não precisa nem de templo. A igreja se desenvolve lá. Entre os pobres, sim, mas não só entre eles. Porque os mais pobres hoje são os ricos. São tão pobres, tão pobres, tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Se tirar o dinheiro não tem mais nada, sujeito. Então a gente tem que estar no meio de todos eles, inclusive entre os ricos que são pobres e os pobres que são ricos. Mas para ir lá tem que sair daqui. Só que a gente não consegue sair daqui. Nós criamos estruturas tão poderosas e impressionantes que 90% do nosso recurso é para manter isso aqui, que é o prédio. Estamos trabalhando para prosperar nisso aqui, que são os títulos. E para fazer transbordar isso aqui, que é sucesso. Aí não temos tempo para mais nada. Sentar à mesa para comer pão, não dá tempo. A gente tem que estar correndo, tem mais o que fazer. Nós somos empresários. Então a igreja é uma comunidade da comunhão perfeita. Para que Jesus plantou a igreja? Para que o mundo, quando quisesse aprender ao que é conviver de forma saudável, relações humanas, governamentais, de justiça, olhasse para aquele povo que ele chama de Bíblia e falou: quer aprender o que é ser comunidade perfeita? Vai naquele povo lá de Deus, que eles sabem como fazer isso. Igreja hoje não tem nada a ver com isso, a crise é de identidade. Por exemplo, na questão bênção. Bênção, ser ou ter? Não se fala em ser bênção, a gente quer ter. Deus tem uma bênção para você. Aí ele já falou sobre isso. O individualismo mórbido, crônico. Estamos no meio de 20 mil pessoas, mas não me interessa quem está do meu lado. Eu estou cheio de problema e não tem tempo, problema dele. Morram. Eu quero receber minha bênção. E quando eu tomo posse da minha bênção, a bênção termina em mim. Nós somos o fim da bênção. São pessoas que dizem ter fé, mas uma fé parasitária, humanista, cujo único beneficiário dessa fé é ele. Ele é o centro, né? Como disse o filósofo, o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Então, a fé que a gente vê na igreja evangélica hoje é humanista. Quer achar humanismo, materialismo, procure a igreja. Eu não falo isso com alegria não, gente, só estou fazendo uma citação. A bênção não é para ter, é ser. Quando você vai a um padeiro, você espera encontrar pão. Vai num doceiro e espera encontrar doce.
padeiro produz pão. E o pão para os outros. O doceiro produz doce. O abençoado produz bênção. Ele abençoa. Como o padeiro abençoa com pão, o doceiro com doce, o abençoado com bênção. Então, abençoado não é quem ajunta, é quem compartilha mais. É crise de identidade. Serviço, por exemplo. Quando a igreja fala em serviço, a gente fala em gerar vitória na vida do povo. Venham e estão aí as campanhas. A gente só está preparando o povo para vencer. Ninguém vence sempre. A gente ora e o nosso parente morre. A gente ora para passar no concurso e não passa. A gente passa para Deus curar o filho e Deus leva o filho. A gente pede para Deus para emagrecer e a gente morre gordo. A gente pede para... Pois é, cuidado com isso, não é verdade? Então, a gente não ganha sempre. O papel da igreja não é ensinar o povo a vencer só. É ensinar o povo a perder com dignidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz a verdes pastos. Olha só, guia-me nas veredas da justiça. As veredas são cercadas de justiça. Na vereda eu perco, na vereda eu ganho. Se eu ganho, não me ensoberbeço. Se perco, não me mediocrizo. Não viro um pústula, um pobre coitado. Entendo que na alegria ou na tristeza eu sou de Deus. O Senhor deu, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Há erro no serviço. Deus. O que é Deus? É muito maior do que isso que a gente vê na televisão. Que é um ser superpoderoso que tem que fazer tudo o que eu quero. Não é isso. Deus é um ser superpoderoso que me prepara para viver tudo o que Ele quer, inclusive quando o que Ele quer não é o que eu quero. Então, Ele não é meu servo, eu sou servo dEle. E vivo, a razão da minha vida é fazer com que Ele, quando olhe para mim, sorria e não chore. Agora, para eu ter uma relação dessa com Deus, eu tenho que me apaixonar por Ele de tal forma que nada no mundo se torne mais importante do que Ele. A gente não ensina isso na igreja. Deus é alguém que eu procuro como supermercado quando a minha despensa está vazia. Então, o Deus da igreja não tem nada a ver com a gente quase. Então, a crise é de identidade. Ou seja, a gente vê frutos que analisados parece não tem nada a ver com a árvore. Então, se o fruto não condiz com a árvore, então o problema está na árvore. Porque uma jaqueira nunca vai dar manga. Não tem como. Se deu, está errado. Então, se a gente vê frutos na igreja que não condiz com a igreja, então não é igreja. A despeito do que a gente vê nas placas dos seus prédios. Então, acho que está na hora da gente imaginar que nem tudo está perdido. Se não para uma ala. A igreja não precisa de prédio, a igreja não precisa de televisão, não precisa de rádio, não precisa de tecnologia. Nós não precisamos de presidente crente. A gente só precisa de crente que seja tão espiritual na palavra que aprenda a ser humano. Porque a nossa dificuldade é ser humano. Ser humano como ser humano tem que ser, como Ari diz, olha para esse cara e não quer tirar nada dele, só quer ajudar que ele seja o melhor ser que ele possa ser. E a minha alegria está no ajudá-lo a fazer isso. E a recompensa vem de Deus. Vem na significância, minha vida é útil. Agora, se eu faço esperando ter uma bênção de Deus, se eu dou o dízimo de R$100 esperando ter 200 em troca, tem nada a ver com o evangelho. É segundo as intenções, como Deus trabalha com a intenção, então Deus não trabalha com a gente. O que a gente vê acontecendo muitas vezes não é de Deus. Agora, difícil é ter coragem para pregar isso do púlpito, difícil é ter coragem de pregar contra o sistema e ser isolado, taxado de seja lá do que for. Isso também é uma deficiência, a gente cai no farisaísmo, porque a gente deixa de dizer a verdade com medo da nossa imagem. Quem deixa de dizer a verdade com medo da imagem, está adorando imagem, adorar a imagem é idolatria. Então, somos idólatras, nos preocupamos com o que pensam da gente. Então, mais do que homens de Deus, Deus está precisando de homens. Homens de Deus que sejam machos, que sejam homens, que tenham coragem de pregar o que está na Bíblia. Mesmo que perca, porque à luz do Evangelho, perder é ganhar. Ganhar muitas vezes é perder. E termina aqui minha fala, perdão pelo tempo.
nós que somos pastores temos a convicção de que a bênção pode fazer muito mal, dependendo de quem nós somos. Por isso Jesus disse que ele não deita vinho novo sobre odre velho. Porque o vinho novo, que é o seu espírito, sua graça, é o evangelho, que é nova de grande alegria. Se ele deita o vinho novo no odre que não está preparado, ele arrebenta o odre. Então ele retém o vinho por amor. Porque se liberar, ele arrebenta com a gente. Então tem muita gente tomando posse de bênção, de lugares de honra, e esse lugar de honra está sendo o inferno dele, porque ele deixa de ser o que há no coração de Deus. E muitas vezes Deus retém por amor. Então, não ter em quantidade não é ausência da presença de Deus. Muitas vezes é a misericórdia de Deus nos preparando para que venha em quantidade quando Ele quiser. E não por subterfúgios humanos, estéticos, tecnológicos, de marketing e tudo mais. A gente precisa de homens, cara. Homens de Deus que sejam homens. Então a nossa proposta é que a gente não se venda, não empreste a imagem, não empreste a estrutura, não se corrompa pela prosperidade, não se transforme numa entidade de serviço religioso. A gente não está aqui para ensinar o povo a vencer, está para ensinar o povo a ser gente. Porque o nosso caminho não é, como disse Paulo Júnior, não é de um ser espiritual, do ser humano tentando ser espiritual, de um ser espiritual tentando ser humano. Nosso desafio é ser humano. Ser espiritual é isso que a gente está vendo aí, que tem quase nada a ver com a humanidade. Nosso desafio é ser humano. Você falou, eu prefiro o Jesus homem do que o Jesus Deus, porque com Jesus homem eu tenho muito em comum. Dores, alegrias, frustrações, traições. Com Jesus Deus eu não tenho quase nada. E o bom disso o que é? É que Deus escolheu o caminho da humanidade e muitos de nós homens estamos escolhendo o caminho da deidade. Caminho inverso de Deus. Aí a gente quebra geral.